Was interviewed by the CEO and Jimmy Donaldson, Mr. Beast himself. I was hired on the spot. I led teams. I oversaw creative and operations along to realize that things were not how they looked like on the outside. I was obligated to attend one-on-one meetings at the CEO's house by myself, have him hear how attractive and beautiful I was. The CEO also told me that Jimmy, Mr. Beast, gets really awkward around attractive women, and I quote, "Lorraine, let's say that when you're around and he needs to go to the restroom, he's not really using the restroom." Então você acabou de ver. Uma ex-funcionária do MrBeast brasileira jogou tudo para cima. 3 anos de trabalho, acusações graves, processo judicial e a internet inteira parou para prestar atenção. Bem-vindo ao papo de hoje, eu sou o Felipe. Hoje a gente vai destrinchar esse exposed da Lorraine Maftis, entender o que ela acusa, o que o MrBeast respondeu e por que esse caso é mais sério do que parece à primeira vista. Porque quando a ABC News, NBC e BBC estão cobrindo, não é mais só fofoca de internet. Comenta aqui embaixo o que você acha de tudo isso, se inscreve no canal e curte o vídeo. Vamos lá! Para entender o tamanho dessa história, primeiro a gente precisa entender quem é a Lorraine Maftis. Ela é brasileira, passou os últimos 10 anos da vida estudando e analisando o mercado de redes sociais. Quando o MrBeast a contratou, ela tinha um canal no YouTube com 2,4 milhões de inscritos, e ela largou tudo isso para trabalhar com ele. 3 anos sem postar nada, sem aparecer, dedicada integralmente à operação criativa do MrBeast. Quando alguém abre mão de um canal de 2,4 milhões de inscritos, é porque o trabalho que conseguiu valia muito a pena. Isso diz muito sobre o tamanho da oportunidade que ela achou que tinha. Só que depois de 3 anos, ela saiu. E aí veio o exposed. As acusações que ela faz são sérias e se dividem em algumas frentes. A primeira envolve o próprio CEO da empresa, que teria feito comentários inapropriados sobre ela ser atraente, chegando a dizer que o MrBeast ficava desconfortável perto de mulheres bonitas. Ela conta que depois disso passou a ir trabalhar de boné e roupas largas, tentando literalmente desaparecer dentro do ambiente de trabalho para não chamar a atenção. A segunda frente é sobre o ambiente de trabalho em geral. Ela descreve uma cultura dominada por homens, onde talentos podiam fazer o que quisessem, literalmente, e onde o esforço de quem trabalhava a sério não era suficiente para ser reconhecido. Funcionários sendo gritados, pessoas sendo silenciadas quando tentavam dar ideias, um ambiente que ela classifica como tóxico e difícil de suportar. Mas o ponto mais grave de toda a história é o que aconteceu durante a licença maternidade. Ela conta que tinha a licença aprovada pelo RH, com tudo assinado e combinado. Só que na prática, a licença não valeu nada. Ela estava em trabalho de parto e participou de uma reunião de equipe. Uma semana depois do parto, exausta e ainda se recuperando, estava de volta às reuniões. A licença existia no papel. Na realidade, segundo ela, não existia de jeito nenhum. E tem um detalhe que o próprio MrBeast divulgou tentando se defender. A equipe dele soltou mensagens mostrando que durante o trabalho de parto, quando ela avisou que precisava cancelar uma reunião, o supervisor respondeu desejando boa sorte e dizendo para ela nem checar o aplicativo de trabalho naquele momento. A intenção era mostrar que ninguém a forçou a nada, mas o que essa mensagem não responde é o que aconteceu nas semanas seguintes, quando ela voltou a trabalhar uma semana depois de dar à luz. Mas antes de a gente tomar partido, é importante ouvir o outro lado. A Beast Industries, empresa do MrBeast, negou todas as acusações. Em nota, a empresa chamou a queixa de repugnante e disse que ela visa apenas ganhar notoriedade, que é baseada em deturpações deliberadas e é categoricamente falsa. Clássico, né? É sempre assim que começa. Alguém faz uma acusação, o acusado nega veementemente e aí começa o jogo de provas. E o MrBeast foi além da nota. A equipe dele divulgou mensagens tentando contradizer especificamente a parte da licença maternidade. Nas mensagens, quando a Lorraine avisou que estava em trabalho de parto e precisava cancelar uma reunião, o supervisor respondeu desejando boa sorte e dizendo para ela nem checar o aplicativo de trabalho naquele momento. A intenção foi mostrar que ninguém a forçou a participar de nada, só que essa mensagem resolve só um momento. Não resolve o que aconteceu na semana seguinte, quando ela voltou às reuniões com uma semana de pós-parto. E aí tem um ponto que vale pensar com calma. A Lorraine abriu mão de um canal com 2,4 milhões de inscritos para trabalhar com o MrBeast. Ficou 3 anos sem postar nada. Quando alguém faz isso, está apostando muito. E quando sai depois de tudo isso e vai a público com acusações graves, movendo um processo judicial que vai expor o nome dela no mercado, a pergunta que fica é: qual seria o ganho real com uma mentira desse tamanho? Porque ao mesmo tempo que ela pode ganhar atenção com isso, ela também fecha portas. Qualquer empresa de mídia que pensa em contratar alguém envolvido numa polêmica desse nível já hesita. Ela está se colocando numa posição arriscada, e só faz sentido se o que ela está falando for verdade. Por outro lado, não dá para ignorar que o MrBeast tem advogados, tem recursos e tem todo o interesse em descredibilizar qualquer acusação antes que ela ganhe força. A estratégia de soltar mensagens favoráveis antes do processo correr é clássica. E o fato de a ABC News,
A NBC e a BBC estarem cobrindo o caso significa que não é só barulho de internet. Quando a mídia internacional entra, o processo vai ter que ser levado a sério. E tem uma informação que jogou tudo isso em outra dimensão. Um jornalista que cobriu o caso afirmou ter conversado com dezenas de ex-funcionários do MrBeast nos últimos 2 anos e disse que o que a Lorine alega é apenas a ponta do iceberg. Se isso for verdade, o que está vindo pela frente para o MrBeast pode ser muito maior do que esse processo. E aí a gente chega na parte mais importante dessa história toda. Porque independente de como esse processo terminar, independente de quem tiver certo, essa história levanta uma questão que vai muito além do MrBeast. A Lorraine descreveu um ambiente de trabalho dominado por homens, onde ela precisou mudar a forma de se vestir para tentar desaparecer, onde trabalhou em trabalho de parto e voltou às reuniões com uma semana de pós-parto. E ela não está falando de uma empresa pequena de fundo de quintal, está falando do maior canal do YouTube do mundo. E isso importa, porque o MrBeast construiu uma imagem de cara generoso, divertido, que dá dinheiro para pessoas, que constrói poços na África, que parece ser o bom do YouTube. E essa imagem é poderosa. É o que faz com que 300 milhões de pessoas se inscrevam no canal. Mas imagem pública e realidade de bastidor raramente são a mesma coisa. E quando alguém de dentro vem a público com acusações documentadas e move um processo judicial, a imagem começa a rachar. Agora, sendo honesto, a gente não sabe o que vai acontecer. O processo vai correr, os advogados vão trabalhar, provas vão aparecer dos dois lados. Pode ser que a Lorraine tenha razão em tudo. Pode ser que parte das acusações não se sustente juridicamente. O Felipe não é juiz e não vai fingir que sabe o resultado. O que dá para dizer é que quando a ABC News, NBC e BBC entram na cobertura e quando um jornalista fala que conversou com dezenas de ex-funcionários, dizendo que isso é só a ponta do iceberg, o assunto não vai morrer tão cedo. E fica uma pergunta que vai além desse caso específico. Quantas Lorines existem em empresas grandes de criadores de conteúdo que nunca vão falar nada? Porque se expor dessa forma tem um custo real. Ela está arriscando a carreira, o nome no mercado, a tranquilidade. A maioria das pessoas nessa situação fica calada exatamente por isso. E quando alguém decide não ficar, vale a pena pelo menos ouvir o que ela tem a dizer. E é isso, galera. Comenta aqui embaixo o que você acha. Você acredita na Lorraine? Você acha que o MrBeast tem como sair limpo disso? Eu quero muito ver essa discussão aqui embaixo. Se inscreve no canal, curte o vídeo e manda para aquele amigo que é fã do MrBeast e ainda não sabe de nada disso. Eu sou o Felipe, isso foi Papo de hoje e a gente se vê no próximo. Valeu!